Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento uivava no penhasco, carregando consigo os gritos abafados de traição e desespero. Grávida de 7 meses, Emily Thompson olhou uma última vez para a casa onde pensara ter encontrado amor e segurança. Seu marido, Richard, sorriu friamente, enquanto atrás dele, sua amante, Vanessa, exibia um sorriso cruel. Você nunca vai me machucar, Emily. Ela sussurrou com a garganta apertada. Mas a traição teve um preço. Num instante, ela se sentiu despencando no vazio, seu corpo se chocando contra as rochas lá embaixo. O mundo escureceu e com ele todas as suas esperanças. 5 anos depois, Emily não era mais a mulher desaparecida que eles pensavam ter eliminado. A queda fora apenas o começo. O tempo transformará sua dor em raiva, e sua raiva em um plano perfeito de vingança. Hoje ela retornava transformada e implacável, pronta para mostrar a eles que ninguém brinca com o próprio destino impunemente. Nas sombras, ela os observava, aprendendo seus hábitos, estudando suas fraquezas. Richard, despreocupado, achava que a vida havia retornado ao seu curso tranquilo. Vanessa, ainda arrogante, ria de tudo, acreditando que o passado estava enterrado. Mas ela não sabia que Emily havia sobrevivido e que havia planejado tudo. Naquela noite a vingança se abateria sobre eles, e o medo que antes lhe preenchia o coração se voltaria contra eles. 5 anos haviam se passado desde a queda fatal de Emily. Ninguém a vira novamente, e Richard Thompson pensava que a vida o havia livrado de um problema incômodo. Mas a verdade era bem diferente. Emily sobrevivera graças a uma queda parcial em uma depressão rochosa coberta de arbustos, e fora acolhida por um eremita que vivia nas montanhas. Sob seus cuidados, ela havia recuperado as forças, mas não era mais a mesma Emily. Seus olhos, antes gentis, agora brilhavam com um olhar calculista. Sua mente, antes dedicada ao amor e à família, havia se tornado um labirinto de estratégias e planos meticulosos. Cada lembrança da traição de Richard e Vanessa alimentava sua determinação. Ela passou aqueles 5 anos se reconstruindo, se educando, aprendendo a arte da manipulação e da influência. Mudou sua aparência. Cabelo mais curto, olhar mais intenso, postura elegante e fria. Ninguém a reconheceria na multidão. Da cidade vizinha, ela observava os Thompsons do terraço de um café. Richard, agora arrogante e autoconfiante, ria com os amigos, alheio ao fato de que o fantasma do seu passado acabará de retornar. Vanessa, ainda tão insolente e confiante como sempre, não suspeitava de nada. Emily tirou um caderno onde havia anotado todas as fraquezas deles, todos os seus segredos. Todos os pequenos detalhes que ela havia cuidadosamente coletado ao longo das semanas. Cada anotação era uma arma, cada detalhe uma alavanca para sua vingança. Ela murmurou para si mesma. Você pensou que tinha me enterrado, mas não sabia que eu era uma semente. E uma semente sempre acaba germinando. Naquela noite, Emily se misturou à cidade, invisível e silenciosa. Sua vingança, há muito fervilhava, estava pronta para ser executada. Emily esperava o momento perfeito. Naquela noite, Richard oferecia uma grande festa em sua mansão, celebrando que ele acreditava ser uma vida sem sombras. Os convidados riam, brindando ao sucesso de Richard, alheios ao fato de que o passado já começava a se infiltrar no ambiente. Emily, vestida com um elegante vestido preto que acentuava seu ar misterioso, circulou entre os convidados. Ninguém a reconheceu. Seus olhos examinavam cada detalhe. O leve tremor na mão de Richard ao erguer a taça, o riso forçado de Vanessa sempre que recebia um elogio. Cada pequeno gesto se tornava uma peça de seu quebra-cabeça. Ela se aproximou dele silenciosamente como uma sombra na penumbra. No bolso, carregava um pequeno gravador que havia discretamente colocado ali mais cedo naquele dia. Ela gravara suas conversas particulares, suas mentiras, suas manipulações, tudo que pudesse ser usado para desestabilizá-los. Então ela derrubou um copo, o suficiente para chamar a atenção deles. Richard se virou e encontrou o olhar dela. Um arrepio percorreu seu corpo. Ele não conseguia entender por que seu coração havia afundado de repente. Vanessa, por outro lado, franziu a testa, irritada com a presença daquela estranha, que, no entanto, lhe parecia estranhamente familiar em sua autoconfiança. Emily deu um leve sorriso, um sorriso frio e controlado. Ela sabia que o primeiro choque teria que ser sutil, psicológico. Ela deixou escapar uma palavra, quase inaudível para Richard. Lembre-se do penhasco. Richard empalideceu, sem conseguir entender o que ela acabará de dizer. Vanessa tentou intervir, mas Emily já havia desaparecido na multidão.
A noite prosseguiu, mas a ansiedade pairava como uma sombra sobre os convidados. Ninguém sabia o que ia acontecer, mas todos pressentiam que algo havia mudado. Emily, do lado de fora, respirava fundo. O primeiro golpe havia sido desferido. O jogo havia começado. E ela sabia que, uma vez iniciado, não haveria volta para Richard e Vanessa. Nos dias que se seguiram, Emily colocou seu plano em ação. Ela não estava apenas tentando surpreender Richard e Vanessa. Queria que eles sentissem medo, incerteza e dúvida. Cada movimento foi calculado, cada interação cuidadosamente orquestrada. Tudo começou com mensagens anônimas. Richard recebeu e-mails perturbadores, assinados com um nome desconhecido. Vanessa percebeu objetos sendo movidos pela casa, como se alguém estivesse observando cada movimento seu. Fotos borradas, pistas sutis. Tudo era uma lembrança do crime passado, sem jamais revelar quem era o responsável. Emily também usou o conhecimento que havia adquirido ao longo desses 5 anos. Ela sabia como manipular as redes sociais e as finanças, criando situações em que eles se sentiam vigiados e vulneráveis. As pessoas próximas a eles começaram a notar o nervosismo repentino. Richard, antes confiante, passou a falar de pesadelos em que caía de penhascos, e Vanessa se assustava com o menor ruído. Certa noite, Emily mandou entregar a Richard uma caixa lacrada. Dentro havia uma pedra coberta com uma fita vermelha e um bilhete. É hora de lembrar. Richard sentiu o coração acelerar. A pedra fria e áspera o fez lembrar do momento em que pensou ter se livrado de Emily para sempre. Vanessa, ao seu lado, empalideceu ao ver a palavra. A tensão aumentou entre eles. A paranoia estava lentamente se infiltrando em suas vidas. Emily, em seu discreto apartamento a algumas ruas de distância, observava os efeitos de sua primeira onda de terror. Um sorriso de satisfação iluminou seu rosto. Ela ainda não os havia confrontado diretamente, mas o colapso mental deles já havia começado. A vingança não era mais apenas um plano, estava se tornando realidade. E ela sabia que aquilo era apenas o começo. O próximo golpe seria ainda mais forte, e dessa vez, o medo daria lugar à dor que eles mesmos haviam infligido. O tão esperado dia chegou. Emily sabia que um confronto direto era necessário. Richard e Vanessa estavam suficientemente enfraquecidos por suas manipulações psicológicas, agora estavam vulneráveis, nervosos e desconfiados. Ela atacaria onde mais doeria. Ela os convidou para um jantar de desculpas, fingindo que queria discutir o passado que compartilhavam. Richard, preocupado mas curioso, aceitou. Vanessa, ainda confiante mas intrigada, acompanhou-os. Mal sabiam eles que a armadilha era perfeita. Quando a porta se abriu, Emily apareceu. Seus cabelos estavam um pouco soltos, seus olhos ardiam com uma determinação fria. Ela estava irreconhecível. Richard sentiu imediatamente o medo gélido dominá-lo. Vanessa empalideceu, percebendo tarde demais que finalmente reconhecera Emily. Emily falou calmamente com uma voz suave porém incisiva. Você pensou que tinha me matado, que eu tinha desaparecido para sempre. Mas a verdade sempre dá um jeito de voltar. Richard tentou rir nervosamente, mas as palavras morreram em sua garganta. Vanessa quis se desculpar, mas Emily a interrompeu com um olhar. Desculpas não bastam. O que você me fez, o que você pensou que poderia tirar de mim, você vai sentir. Então Emily revelou um vídeo, imagens do crime que cometeram 5 anos antes, filmadas por um drone que ela havia posicionado secretamente durante a viagem ao penhasco. Richard e Vanessa viram um ato imperdoável, a queda, os gritos, tudo. O peso da traição explodiu na sala. Emily continua. Você me mandou para o esquecimento, mas eu sobrevivi. Você pensou que sua vida continuaria sem consequências, mas a justiça tem seu próprio jeito de agir. O medo transformou-se em terror. Richard desabou na cadeira, incapaz de responder. Vanessa, tremendo, procurava desesperadamente uma saída. Emily observou-os por um instante, saboreando a transformação da arrogância deles em pânico. Então, sem violência física, ela descartou as evidências e foi embora, deixando para trás 2 pessoas devastadas pelo medo, assombradas pela culpa e incapazes de retomar suas vidas anteriores. Emily saiu para a noite respirando o ar fresco. A vingança estava completa, mas ela sabia que seu retorno não se tratava apenas de vingança, era sobre reafirmar a si mesma, mostrar que ninguém poderia destruí-la. A mulher que caiu do penhasco havia morrido naquele dia. Emily, no entanto, estava ressurgindo das cinzas. E desta vez, ninguém jamais a trairia novamente.